Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute arte e novas tecnologias através da análise dos filmes O Artista e a Invenção de Hugo Cabret. A realidade imita a ficção. Houve um momento em que ele balançou e que ele, inclusive, declarou, né, para jornalistas, e tem as entrevistas aqui no Projeto Portinari, que a pintura ia acabar, né? A pintura não acabou. E, a meu ver, não vai acabar nunca, né? Mas esses prognósticos, assim, eu estava pensando também que é complicado a gente fazer isso, né? Por exemplo, se o jornal impresso será ou não substituído por mídias digitais. Isso é uma questão que está em discussão agora e que eu acho difícil fazer um prognóstico com relação a isso. Eu tenho uma ligação grande com tecnologia, sempre tive, né? Que eu venho da área de ciência e tecnologia, e eu assino um jornal impresso e assino esse mesmo jornal no iPad, por exemplo. E tem ocasiões em que eu prefiro ler no iPad, ou eu preciso pesquisar alguma coisa do conteúdo. Aí é claro que é muito mais simples pesquisar na mídia digital do que pesquisar na mídia impressa. Agora, tem aquela coisa que a gente fala, né? Do cheiro do jornal, de manusear o jornal. Isso talvez seja um condicionamento que a gente tem, né? Eu não sei se é tão agradável assim manusear um jornal. É só bater um vento que ele dobra todo ao contrário, né? Tem muitas razões para não se achar confortável ler um jornal impresso. Mas tem muitas razões também para a gente gostar de ler impresso. Então eu acho aquela coisa que o tempo é o senhor da razão, né? O tempo vai mostrar isso. Não sei se a gente pode fazer um prognóstico hoje, né, de se isso vai acontecer ou não. Afonso Romano, você tem sido um grande crítico aí dessas viradas pós-modernas, essas coisas que, sobretudo, as artes plásticas estão de certa forma, abandonando a sua raiz, mudando radicalmente os paradigmas, inclusive da participação do público, da utilização da arte. Você acha que essa arte moderna, com paradigmas tão, às vezes, tão absurdos, pode levar o público a se sentir menos artista? Olha, esses dois filmes que você escolheu são dois paralelos muito interessantes para a questão artística. Ou seja, são filmes de um rigor formal impecável. Há uma narrativa, há uma história, os atores, tudo que compõe esse filme são de uma perfeição incrível. E são aparentemente muito simples. Tem uma história que está sendo contada e essa história é percebida pelo público de uma maneira emocionada. Então, esses dois filmes trazem para outros espaços da arte uma lição. Você pode fazer arte sem ter que fazer complicação. Ou seja, o que há de complicado está oculto. Esse filme, eu estava falando com o Rodrigo há pouco, né? O filme do Artista, por exemplo, é uma ilusão as pessoas pensarem que é um filme simples, é um filme complicadíssimo. O que tem de tecnologia atrás disso, para que chegue no branco e preto, naquelas imagens escolhidas, é uma enormidade. Quer dizer, a complicação, o artesanato, precede estar numa fase inicial. O produto é que interessa. E esse produto que comunica de uma maneira sensacional. Quer dizer, nisso o cinema consegue ser uma arte universal. Esses dois filmes, inclusive, me fascinam pelo fato de que são exemplos da globalização, do que a globalização tem de positiva. Um diretor nasceu na Polônia, na Lituânia, né, mora na França, está fazendo um filme sobre uma realidade que é mais americana, o outro está fazendo um filme que passa em vários países. Quer dizer, é o cinema globalizado produzindo uma emoção. E isso é muito difícil em arte. Inácio Araújo, você acha que nós estamos hoje nos fixando muito em tecnologias, inclusive nós jornalistas, né, que estamos todos super equipados, achando que um
um iPhone vai acabar com um jornal de 300 anos ou um jornal de 400 anos. Está havendo uma idolatria hipervalorização, do gadget, né? Eu vou tentar recompor a questão geral que você coloca, né? Que no fundo é o que é arte, né? Uma coisa para a qual eu não tenho resposta. Hoje, certamente, eu não tenho resposta, né? Mas eu tenho a impressão que a arte tem alguma relação com o estabelecimento de um bom viver, de convivências, da possibilidade de abertura de convivências, não é? De conversas, de troca de ideia, de estabelecimento de um pensamento e também o desafio das questões que se colocam novas, inéditas, que se colocam para nós, não é? Então, eu tenho a impressão de que, poxa, às vezes é tão bonito você ver um bonito texto, seja no jornal, seja fora dele, não é? Eu prezo muito a elegância. Hoje em dia eu me sinto meio ofendido quando eu vejo, não só televisão, cinema também, um certo tipo de humor muito grosseiro, não é? Eu acho que o humor, ele às vezes deve flertar com a grosseirinha, mas sempre se esquivar, não é? Assim como o texto, eu acho que ele deve procurar ser elegante, não é? Eu gosto, sei lá, às vezes eu gosto de ler um artigo do Jânio de Freitas, eu nem estou entendendo, que eu sou meio alienado e tal, mas eu gosto do estilo dele. Há uma beleza intrínseca, né, que eu acompanho meio encantado. Então, eu tenho a impressão que, seja o cinema, seja o teatro, seja a literatura, seja o jornalismo, né, de alguma maneira se engrandecem quando procuram beneficiar um certo uso do bem-estar, do bem-viver, do conviver. E, claro, isso evidentemente que leva a algo que diz respeito à cidadania, não é? Claro. Eu tenho essa impressão. Rodrigo Fonseca, você acha que nós estamos nos aproximando com filmes como esse, que estão procurando assim a essência das coisas, a história, estamos procurando retomar um certo humanismo? Você acha que nós estamos vivendo um novo renascimento? De novo, é mais uma provocação dessas que eu já fiz hoje e que quero continuar a fazer. Eu acho que mais importante do que eu acho que existe um playground digital que se construiu, do qual o cinema está tirando coisas bastante interessantes, assim. O que eu acho curioso é que, se você pensa dos filmes que talvez mais tenham se destacado nos últimos anos, são filmes que trabalham, para além dessa questão da poesia da imagem, da potencialidade plena que as ferramentas digitais podem oferecer à captação de imagem, há valores que estão desde Méliès, que é o que eu acho que o Scorsese vem frisar, que é o arrebatamento de um grande ator. Se você para pensar, por exemplo, nos últimos 10 anos, você pega uma lista dos grandes filmes que marcaram a década que acabou, você talvez destaque muito mais filmes que marcaram por uma excelência voraz de interpretação do que propriamente por um desbunde de nova maneira de filmar. Eu acho que alguns cineastas trouxeram um olhar, refinaram alguns conceitos que você já tinha de bases anteriores, que vem lá do neorrealismo. Eu acho que a principal questão que a gente está vivendo agora no cinema, para você ter qualquer pensamento sobre um renascimento da maneira de se narrar a partir das ferramentas tecnológicas, é tentar entender essa obsessão que cresceu fundamentalmente a partir do papel que a televisão e que o jornalismo, principalmente o jornalismo televisivo e digital, tiveram no 11 de setembro, que eu acho que foi a tragédia, que foi meio que um marco histórico, principalmente para a minha geração, acho que de uma maneira total, mas para todas as gerações, a maneira como o cinema foi fisgado para o realismo documental pleno em todas as suas áreas. Hoje em dia você tem uma mentalidade no cinema em que quanto mais próximo do documental, mais desta época o filme é. Eu te falo isso principalmente a respeito do cinema de gênero. Quando você pensa, por exemplo, o cinema de ação,
existe uma leva, que é o gênero mais patrulhado por nós críticos, e eu nunca consegui entender muito bem por quê. Você pensa, por exemplo, que pega um caso, por exemplo, de um filme que tem essa pegada de ação, mas talvez se a gente pudesse definir como um drama social, como Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, por exemplo. Vários elementos documentais que tem naquela estética foram copiados à enésima potência por uma série de cineastas hollywoodianos como uma forma de mascarar uma dramaturgia, que é uma dramaturgia totalmente escapista, com uma linguagem que seria uma linguagem do real, quase como uma tentativa de colocar na forma a verossimilhança que certos enredos deveriam ter como um todo e que não tem. Então a gente está vivendo hoje um cinema que é muito dependente, que se tornou quase obcecado por essa estética do realismo pleno, do realismo documental. E é muito bonito quando você vê, que eu acho que é o que o Afonso nos trouxe aqui hoje, que acho que é uma reflexão que o cinema como um todo deve ter. Você tem dois filmes que celebram a fábula, que celebram o escapismo e que celebram a indústria no que ela tem de mais romântico, que é a possibilidade de você acreditar que aquela máquina de Narciso que o cinema ainda pode provocar um encantamento quase pueril numa sociedade de consumo de massa, de imagem, tal qual é a nossa. Consumo na internet, consumo no iPad, consumo no celular, consumo de todas as vieses. Você vê um filme que celebra o sonho, eu acho que isso é um convite para o que você chama de um renascimento do cinema, como se revendo e revendo seu próprio papel. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.